Então, eu queria apresentar para vocês aquilo que a gente faz, que chama MOV, que é Movimento Estudantil, que é o nome que a gente dá para esse trabalho nosso. Ali você está com o meu Instagram, você que me segue, você pode estar seguindo, Thiago.Fonseca, pode passar. Como que tudo começou? Amados, eu sou alguém que sempre estudou a palavra de Deus. Eu comecei a notar nos livros que eu sou apaixonado, Mateus, Marcos, Lucas e João, a história de Jesus. Comecei a estudar e comecei a ver a forma que Jesus trabalhou. Quando Jesus começa o seu ministério, em Mateus 4, ele começa de uma forma muito interessante. Ao invés dele ir para a sinagoga, porque é muito normal de um pastor fazer isso, ele vai para o ambiente de trabalho onde as pessoas estão. Então, quando Jesus começa o ministério, ele começa a caminhar no mar da Galileia, diz em Mateus 4. Ele começa a caminhar onde as pessoas estavam pescando. E a profissão das pessoas, da maioria dos seus discípulos, era pescador. E ele começa a ver pescadores à beira da praia, e ali ele começa a fazer um discipulado. Ele começa a chamar discípulos para si. Ele começa a criar o seu corpo de discípulos, aquelas pessoas que ele iriam cuidar mais de perto, que seriam o seu braço direito, os líderes que Deus iria levantar. Então, muito interessante isso, porque Jesus, ele foi onde as pessoas estavam fazendo os seus afazeres para pegar os seus discípulos. Ele não procurou os seus discípulos na igreja. Isso é uma forma que me chamou muito a atenção, sabe? E quando eu começo a pensar sobre isso, pode passar, tem gente que fica ruim para mim. O modo que Jesus fazia, a forma que ele trabalhava, ele ia até onde as pessoas estavam. Então, imagine assim, cada um de nós estamos em algum lugar na sociedade. Pessoas aqui estudam, pessoas fazem faculdade, pessoas estão na escola, pessoas trabalham. Todos nós estamos inseridos em algum meio da sociedade. Nós estamos fazendo alguma coisa. Estamos inseridos lá fora. E nós precisamos entender uma coisa. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós precisamos fazer da forma que ele fazia. Ter um ministério de sucesso é colocar o nosso ministério alinhado com o de Jesus. O ministério de Jesus foi um ministério bem sucedido. A vida cristã que ele teve, a vida que Jesus viveu, uma vida bem sucedida. Por mais que o fim foi a morte, mas ele viveu a missão dele inteira. A missão de Jesus foi cumprida. Então, o que mais eu vejo daquele evangelho é que, de repente, Jesus está caminhando, e ele vê pescadores, ele olha para eles e fala assim: segue-me. Existia um perfil naqueles pescadores, amados. Todo judeu, você sabe disso, que ele esperava não Jesus de Nazaré, ele esperava um rei, um sacerdote, alguém com vestimentas apropriadas, porque na verdade o sonho judaico é que eles pudessem ser libertos da opressão de Roma que havia. Ninguém era feliz sendo oprimido e sendo escravizado por Roma, pagando imposto injusto. Nós sabemos que toda vez que o ímpio governa, o povo geme, e assim era o gemido daqueles judeus, um povo infeliz. A Bíblia conta que nessa passagem dos primeiros discípulos que Jesus levanta, que eles passaram a noite inteira pescando, e a Bíblia fala que eles não pegaram nada. Aqui eu começo a levantar uma coisa: eles estavam extremamente improdutivos, eles não estavam produzindo, eles trabalhavam, mas não produziam. E não tem nada pior do que você gastar uma vida fazendo alguma coisa e no final não ter resultado. Imagina que você gasta uma vida inteira investindo. Imagina que você fez uma faculdade de 5 anos e no final você não consegue pegar um diploma. Tem alguma coisa pior do que nós fazermos algo e não termos resultado naquilo? Assim estava o coração dos discípulos. Pedro e André, que são os 2 primeiros discípulos que Jesus chama, eles pescaram a noite inteira, e não pegaram nada. Ou seja, o sentimento deles é: eu preciso pegar pelo menos para sobreviver. E aqui eu queria ensinar uma coisa, amados, que realmente transformou minha forma de ver. Jesus, a primeira coisa que ele faz na vida das pessoas é tirar o sentimento de sobrevivência. Nós não nascemos para sobreviver. O ser humano não está pronto para apenas sobreviver. O ser humano, quando
tem, que na verdade não é sobrevivência, é vida, e não apenas vida, vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, o problema nosso, que às vezes nós somos cristãos, nós sobrevivemos, sendo que Deus tem vida, e não apenas vida, mas uma vida abundante, e nós passamos uma vida inteira apenas sobrevivendo. Quantas pessoas aqui, se eu for falar para você, quantos estão satisfeitos por aquilo que você faz? O emprego que você tem? Será que você está fazendo aquilo que você foi criado para fazer? Será que você está no lugar onde Deus queria que você estivesse? Isso faz toda a diferença, porque quando Jesus entra na vida dos discípulos, Ele vem alinhar o propósito da vida deles, e isso muda a concepção, a mentalidade deles, porque eles apenas pescavam. Mas quando Jesus entra na história, eles não precisavam fazer nada, nem pescar mais, porque eles jogaram a rede, os peixes pulou para dentro da rede. Você entende que não é a força do seu braço? Quando nós fazemos algo sobre uma palavra de Deus, não tem força nossa. Você não precisa ficar jogando a rede em todos os lugares, você só joga onde Jesus mandou e os peixes pulam para dentro da rede. Por quê? Porque você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Existe uma palavra de Deus, uma direção de Deus para você fazer algo. Isso é uma visão, amados, que muda a nossa concepção, porque eles apenas sobreviveram. Quando a Bíblia fala que eles deixaram a rede, e Jesus deu um comando para eles: segue-me, e eles falaram assim, o versículo é claro em Mateus 4, deixaram a rede, sobrevivência. Do peixe eles alimentavam a sua casa, do peixe eles sobreviviam. E o problema de sobreviver é que nós vivemos como homens caídos. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 17, que a consequência da queda é a sobrevivência. Em fadiga obterás o sustento da terra. Gênesis 3, versículo 17. Em fadiga, ou seja, em esforço. Eu estou fazendo um negócio que está sofrendo, eu estou sofrendo para fazer. Ou seja, sobrevivência. Sabe o que é isso, amado? Sabe o que é sobreviver? É viver como um Adão caído e não perdoado. Sobreviver na terra é viver como Adão caído e não ser perdoado. Sofrendo, pescando, não pegando nada. Ele fala assim: você não nasceu para ser Adão, porque você não nasceu para ser sobrevivente. Eu tenho uma vida de governo sobre você. Eu quero que você governe. Eu não quero que você seja o escravo. Eu quero que você governe. E ele começa a colocar Pedro na posição sonhada por ele, sonhada por Deus. Ele restaura a posição dele. Amados, olha, passa para mim, deixa eu só. Mateus 9,9, eu estava falando Mateus 4, agora Mateus 9,9, Jesus continua a sua saga. Olha que interessante, de novo, a Bíblia diz que ele entrou na avenida principal de Cafarnaum. Ele passou diante de 200 cobradores de impostos. E ele chega diante de Mateus, chamado Levi. Ele para na frente de Mateus, em Mateus 9,9. Ele fala assim: Mateus, uma pessoa que ele nunca tinha visto, ele chama pelo nome, fala: segue novamente. Um cara que estava trabalhando. E é muito interessante isso, amados, porque Jesus ele vai lá onde o cara está trabalhando e chama ele por uma vocação nova, por um propósito e por uma missão. Ele começa a alinhar o coração daqueles homens ao coração dele. Ele começa a dar sentido para a vida, porque uma vida sem missão não tem sentido. Uma vida sem propósito é uma vida sem nenhum sentido de viver. Porque a gente não entende, a gente só vive para sobreviver. Agora eu vou comprar um carro novo, então eu vou trabalhar para comprar um carro. Agora eu vou trabalhar, eu vou morrer de trabalhar para comprar minha casa. E no final de tudo você trabalhou muito. Então, na verdade, olha como que é uma vida de alguém humano. Estuda e faz ensino médio, ele quer entrar numa boa faculdade. Depois da faculdade, ele quer ter um bom estágio no finalzinho da faculdade. Depois ter um bom emprego, ter um bom salário, ter um bom casamento, ter filhos e morrer. Só que existe algo mais do que isso. Existe um propósito do Senhor.
E você tem que entender isso, amados, que você nunca vai ser feliz sendo sobrevivente. Eu me lembro, olha para mim, aqueles que já ouviram algumas coisas, mas quando eu terminei minha faculdade, eu passei no mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, eu fui estudar, e a bolsa era R$940. O sonho de todo menino pobre, casado, quem casa quer casa, já viu esse ditado, não é? Então, a gente começou a sonhar, a gente morava num apartamento que tinha 50 metros quadrados, amados. Era muito difícil, a gente liberava jovens, chegavam os jovens lá, um pouco tinha que ir para o quarto para caber na sala. O apartamento era muito pequeno, só que a gente ficava doido para comprar uma casa. Eu me lembro que no finalzinho do mestrado, eu entrei na minha primeira faculdade para dar aula. E eu ganhava 940, na verdade era 1.200 a bolsa do governo de mestrado. E aqueles 1.200 não tinha como comprar uma casa. Não tinha como, não existia jeito de fazer isso. Então o jeito era morar de aluguel. Mas quando a gente foi comprar a casa, eu tinha entrado na faculdade, meu salário tinha ido para R$5.000. Eram R$5.000 de salário. Um bom salário. Aquele menino que vendia picolé, na verdade só dava prejuízo, porque eu chupava mais do que vendia. Amados, que nunca teve nada para ganhar R$5.000, eu achava legal demais, só que eu não conhecia nada, não sabia o que era isso. R$5.000 bruto, sabia que tinha desconto, porque a bolsa que eu ganhava do governo era integral, então é 1.200, não tem desconto, é uma bolsa. Só que quando eu comecei a ganhar meus primeiros salários, um salário alto, né, então começou a vir descontos. Eu olhava assim e falava, mas não era 5.000? No final das contas, mano, o trem dava 3.000 e pouco. Só que quando eu entrei, eu fiquei empolgado. Comecei a procurar casa, fui nos irmãos da igreja, quem mexe com casa aí, e a gente viu uma casa. Amados, a casa era muito bonita, tinha piscina, e quando eu era pequena, amados, eu ficava furando buraco no chão com lona preta, enchia d'água no meu quintal. Quem aqui foi pobre que não teve um tanque cheio de dentro? Quer mexer? Todo pobre já teve um tanque no fundo de quintal. Não existe não. Se você não teve um tanque no fundo de quintal, você foi pobre. Não tem como. Mergulhava lá para dentro, depois lavava as roupas com a mesma água. Terrível. Todo mundo já fez isso. Você está rindo, mas já fez. Quando eu entrei pelo fundo da casa. Aí eu cheguei, eu fui ver na piscina. Olhei assim para ela, olhei para o lado, tinha uma churrasqueira com balcão, com telinha, assim, ó, o negócio era top. Eu olhei e falei assim, ó, eu já pensei se dá até para batizar os jovens aqui. Fiquei empolgado com a casa. Eu fui entrando assim, a moça disse, você não quer ver a casa? Eu já estava, porque quanto que é, né? Fiquei empolgado com a casa. E assim, o rapaz estava mostrando a casa, né? A gente foi vendo que não, vou fechar essa casa. Era uma oportunidade mesmo. Estava barata a casa, porque o cara foi transferir de banco. Foi lá morar no norte. Ele estava vendendo a casa, doido para vender. Eu doido para comprar. O meu primeiro salário. Não deu nem tempo para me ver aquela questão de desconto nem nada. Quando eu entrei naquela casa, eu fiz um financiamento de R$2.000 por mês. R$2.000 por mês. Eu falei assim, 5.000 para 2.000. Minhas contas eram assim, eu não entendia nada desse tempo de desconto, não. Negócio de liana, estabilidade, não. E eu olhei e falei assim, tenho toda a condição de comprar. Comprei. As primeiras semanas, cremalhada. Eu lembro o primeiro churrasco que nós fez lá, gente. Pergunta ali, tinha umas 40 pessoas. Julgando água, chegando gente com um pedacinho de carne, cada um. Já viu como é que é churrasco? Aí cada um leva uma carne, um leva a senha, outro leva picanha, aquela mistureba, tudo misturado, trem, mandou na grelha, ligou o trem elétrico para dar para todo mundo, aquele churrasco, empolgado, feliz. Começou o primeiro mês. Primeiro mês eu vou pagar. Segundo mês, tem começou a apertar. Terceiro mês, apertando, eu trabalhando muito. Pensa no cara que trabalhava. Eu trabalhava 40 horas como analista de sistemas, de uma grande empresa de desenvolvimento de sistemas. Trabalhava ainda 26 horas como professor. Eu dava aula em tudo quanto é faculdade. Viajava 2 vezes por semana. Eu tinha que ir lá na faculdade, uma faculdade de 100 km de Uberlândia, voltava em Monte Carmelo. Voltava, era uma vida muito difícil. Eu chegava em casa às 11 horas da noite. No sábado, eu vou lavar a piscina. Eu estou pagando caro pelo meu, eu tenho que nadar. Dá um ponto, 3 meses, estou pagando esse preço. Eu preciso pelo menos aproveitar esse negócio que eu tenho aqui.
Então, e foi apertando, amados, foi apertando, trabalhando muito, a vida começou a ficar sem graça, a vida começou a ficar improdutiva, perdeu o sentido, a minha vida perdeu o sentido. Eu acordava de manhã infeliz, só que eu não podia parar de trabalhar, porque eu era uma vítima do próprio sistema. Então o que eu precisava fazer? Trabalhar mais, precisava pegar mais aula. Eu falava, gente, arrumo mais aula, eu volto até madrugada, precisar, porque eu sobreviver. Você tem que entender uma coisa, que isso pode mudar a sua vida para sempre. Não importa se você ganha 1.000 e apenas sobreviver, com 5.000 você vai continuar sobrevivendo, porque não tem nada a ver com o valor que você tem, é apenas uma mentalidade. É uma mentalidade. Cristo, quando muda a nossa mentalidade, que Ele precisou fazer isso em mim, eu não estou contando de outra pessoa, estou contando de mim, que eu precisei passar por isso. Um dia, estava lá, tudo muito apertado, churrasco, era assim, eu ia para a casa, vocês iam para a carne. Carne, não tinha gente bancar carne para ninguém mais não, mas o negócio ficou feio. Então eu falei, gente, vocês trazem a carne, eu entro para casa, eu lavo a piscina para vocês. E estava lá, dormindo e tudo mais. Um dia eu estava sozinho lá dentro da piscina. Eu conheci um negócio chamado cheque especial. Que eu nunca conheci isso para vender picolé, eu não usava cartão, não usava, eu não conhecia esse negócio especial de ver apertado. Todo mês cheque especial, vivendo a rotina que é muito presente em pessoas que sobrevivem. Porque nunca fecha o mês. Vou te falar, olha, eu estava nadando um dia sozinho, estou pagando, não preciso nadar, e mergulhando, um dia eu parei, mas veio um sentimento no meu coração, que eu fiquei com saudade do apartamento sem nada me encontrar. Bateu uma saudade, eu falei, gente do céu, na época que eu morava naquele apartamento lá, eu era muito mais feliz do que nessa casa com piscina. Comecei a cair na real, comecei a ver que uma vida de sobrevivência não vale a pena. Eu prefiro viver uma vida de governo morando em aluguel do que sempre sobreviver morando na minha casa própria. Porque você tem que entender uma coisa, quando eu morava no apartamento, eu saía feliz para dar aula, eu chegava empolgado na empresa, feliz porque Deus abriu a fonte que alimentava as minhas filhas, a minha esposa. Estava feliz porque Deus tinha me abençoado, eu tinha passado no doutorado. Eu estava feliz porque Deus estava fazendo a minha vida. E agora eu era um infeliz escravo do sistema capitalista que só trabalhava. Eu não me lembro, olha, eu vou te falar a verdade. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Olha, eu não me lembro, nem graça para pregar dentro da minha sala eu tinha. Sendo que o propósito da minha vida era ser professor para que eu pudesse iluminar as faces dos meus alunos. Nem isso eu fazia mais, porque eu sobrevivendo não serve para nada. Meu casamento foi de mal a pior. Eu chegava de noite, 10h30 da noite, e falava, boa noite, pá, caiu de lado. Terrível. Minha filha olhava para mim assim, igual aquele baby, aquele filho de desenho, não é papai. Minha filha não conhecia não. Só vivia trabalhando, sobrevivente. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Presta atenção, sobrevivente infeliz. Me lembro muito bem disso. Olha, estava em Campo Belo um dia e eu falei assim, meu sonho é ganhar 5.000 reais. É o meu salário. Nossa, vou ser muito feliz de eu tiver 5.000 reais de salário. Olha, meu alvo da minha vida, meu alvo. Como foi o pior período da minha vida? Fiquei com saudade da moça com o velho, da vida que eu tinha. E aí eu e a Aline, nem carro nós tínhamos. Nós íamos de ônibus, voltava de Bretas, porque lá em Uberlândia tem Bretas, em vários lugares de Uberlândia, que era o supermercado mais próximo dessa casa. Pegava o ônibus, eu e a Aline, nós só tínhamos 200 reais para fazer compra. Arroz de comer. Naquela época a gente economizava tudo. No finalzinho do mês, às vezes até sobrava os trocados para comer um pastel na esquina. Que era o pastel mais perto que tinha. Comer um pastelzinho.
Como éramos, como a gente era feliz, não sabia, a gente pensou que ter mais dinheiro, e ter um salário melhor, e ter uma profissão melhor, uma oportunidade melhor, melhoraria a nossa vida. Na verdade, piorou. Você tem que aprender uma coisa. Olha, eu quero exemplificar algo para vocês, presta atenção nisso. Quantos conhecem a Fernão Dias? Que liga, assim, pelo menos de ouvir falar. Ela liga Belo Horizonte a São Paulo. Presta atenção numa coisa aqui. Lá em Varginha, que é mais ou menos o ponto meio dela, está um viajante dentro de um hotel. Eu estou pintando uma parada. Presta atenção, olha nisso. Está um viajante dentro de um hotel. Ele parou para descansar. Eu quero que você entenda que o destino da vida dele é chegar em São Paulo. Em São Paulo ele vai ser feliz. Em São Paulo ele vai haver toda a realização que ele sonha para a vida dele. Em São Paulo ele vai ser completo, profissionalmente, emocionalmente, financeiramente. Ele vai ter tudo o que ele sempre sonhou. Lá é o destino, ponto final da vida dele. Ele acorda às 4:30 da manhã, louco para chegar no destino dele. E eu quero que você entenda esse cara. Esse cara, ele é uma mistura de Schumacher com Ayrton Senna. O melhor motorista que você já pensou. Pensa num cara violento. Ele pilota como ninguém. O melhor motorista, ou seja, ele tem toda a competência. Ele tem o melhor carro que a engenharia automobilística já criou. A Mercedes, por exemplo. Olha para você ver, ele tem capacidade, competência, e ele tem todo o recurso, e tem o melhor carro. E ele está numa das melhores pistas do Brasil, a Fernão Dias, duplicado, sempre o asfalto bem cuidado, aquela empresa fica o tempo todo cuidando dela, é totalmente duplicado. Entenda uma coisa, que a chave da nossa vida está nisso, presta atenção. Ele tem competência, ele tem recurso e ele tem condição. Me diga, você, pensando racionalmente, tem como esse cara errar o destino da vida dele? Ele tem todo o recurso, tem toda a condição, toda a competência. Só que ele sai de manhã sem uma palavrinha chamada sensibilidade. Ele não vê a placa. E ao invés dele pegar sentido de São Paulo, era 4:30 da manhã, escuro ainda, ele está acelerando a Mercedes dele e nem placa está dando tempo para ler, tanto que ele está acelerando, que está doido para chegar no destino. Pessoas que estão tão eufóricas, elas não percebem os sinais da vida. Quando ele passa no trevo, ele pega sentido BH, só que ele saiu de BH. Quem nunca errou um trevo? Ele erra um trevo, e ele numa Mercedes é mais fácil ainda errar. Amados, escuta, esse menino, ele está pisando naquela Mercedes, 4:30 da manhã, só os caminhões acordando ainda, ele está pisando, é 200 por hora. E vai, o cara é violento demais para dirigir. Ele faz curva 200 por hora. Pensa no cara violento que ele está indo. Ele está doido para chegar, porque todos nós estamos doidos para se realizar. Todo mundo que está aqui quer se realizar. O adolescente quer entrar numa boa faculdade, quer ter um bom namoro, um bom casamento. Eu posso ouvir um amém por isso, amados, aqui, alguém? Então assim, todo mundo quer se realizar. Agora presta atenção numa coisa. Ele não percebeu, por causa da velocidade que ele estava, porque ele era muito competente. Às vezes a nossa competência, de vez de nos ajudar, nos atrapalha. Ele está acelerando pela competência e por causa do recurso dele, porque recurso não faltava, ele tinha uma Mercedes. E está pisando fundo, o trem está indo, amado. Ele pisa de repente, o carro começa a bater, fura o pneu. Ele para no borracheiro. Ele chega diante do borracheiro, arrogante pela sua competência, recurso e condição. Ele fala assim: borracheiro, arruma logo para mim, logo esse pneu, porque eu estou doido para chegar no destino da minha vida, que é São Paulo.
Quando ele aponta o dedo, o borracheiro, a pessoa mais simples na história, ele olha para ele e fala assim: meu filho, você está quase chegando em BH? Você quer ir aonde? São Paulo? Você está quase chegando em BH, você está indo a 200 por hora, eu só vi a fumacinha você passando aqui. O borracheiro fala assim para ele: olha, você vai a 1 quilômetro para frente, pega o retorno, você vai voltar tudo. Deixa eu te falar uma coisa, olha que coisa interessante. O recurso, a competência, a capacidade, a condição dele de vir de ajudar, atrapalhou ele. Tem gente pedindo um melhor recurso, uma melhor condição, uma melhor oportunidade, porque fala assim: ninguém me dá oportunidade. Olha, vou perguntar uma coisa para você: o que é melhor? Chegar pobre no céu ou rico no inferno? O que é melhor, amados? Um cavalo lento ou um cavalo rápido? O cavalo que chega no destino. No coração daquele homem, ele está falando assim: eu só perdi tempo. Já era para eu estar chegando em São Paulo, eu estou chegando em BH. Olha o sentimento de prejuízo, porque na nossa vida a gente não passa uma vez por isso, não. Várias vezes por perdas, por prejuízos, por recomeços. Aí, olha que interessante, ele está com o coração assim, um sentimento de improdutividade, porque tudo que gastou naquela manhã foi em vão. Quantas faculdades você já começou? Quantos cursos você já começou? Quantas empresas você já trabalhou? Quantas igrejas você já foi? Você já percebeu que no seu coração parece que não se realiza? Porque nós não olhamos para a vida com sensibilidade. O segredo da nossa vida está em 3 coisas. Pode passar. Deixar a sobrevivência. Pode passar. 3 coisas, presta atenção. Eu vou fazer uma pergunta para você: qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? Existe uma diferença entre trabalho e emprego. E muitas das vezes a diferença nos leva a entendermos sobre vocação. A vocação são habilidades que Deus coloca em pessoas. E não há ninguém como elas para fazer algumas coisas que existem. Então tem pessoas vocacionadas para ser médico. Ele tem uma facilidade para lidar com o sofrimento. Ele tem uma facilidade para ver sangue na frente dele. Porque existe um talento específico da vida dele. E você tem que entender uma coisa: um dos segredos para libertarmos a nossa sobrevivência é entendermos ou seja, para que nós somos criados. Na verdade, nem é isso para que nós somos criados, mas o que nós nascemos para fazer. Isso é a vocação. O que nascemos para fazer? O que você realmente é muito bom para fazer? Talvez você é um bom professor, talvez você nasceu para ser o melhor dentista, talvez você nasceu para ser o melhor pedreiro. Amado, você tem que entender que o ápice da nossa vida não é chegar num cargo que é admirado pelas pessoas. O ápice de uma igreja não é chegar a ser pastor, mas é honrar a sua vida dentro da sua vocação. Uma pessoa vocacionada, a primeira característica de uma pessoa vocacionada é porque ela sempre faz o melhor, porque ela ama aquilo que faz. Ela não faz por fazer, ela não faz por salário, porque quem faz por salário se chama sobrevivente. Por que eu sobrevivo? Porque eu preciso alimentar minha mesa, então eu trabalho. Eu preciso pagar a prestação da minha casa, por isso eu trabalho. Eu preciso sempre de um recurso melhor, porque não está dando. O sobrevivente vive dessa forma. O vocacionado, ele tem prazer naquilo que faz, porque ele está fazendo aquilo que foi criado para fazer. E você precisa entender claramente isso, que você nunca será feliz se você não viver dentro da sua vocação. Você nunca vai ser feliz. Olha, eu estava lá, infeliz e sobrevivendo.
Você sabe por que eu estava sobrevivendo? Porque eu estava vivendo fora da minha vocação. Um recurso melhor não me faz feliz. Porque o melhor que aconteceu com aquele cara que tinha o melhor carro, a melhor pista e a melhor capacidade, foi o pneu ter furado. Foi ou não foi? Porque depois que furou, ele ouviu um homem simples dando uma direção para ele, falando: pega o retorno e volta. Por mais que se você olhar com maus olhos e falar assim: que prejuízo, gastou 5 horas do seu dia. Se você olhar com bons olhos, você vai falar assim: a melhor coisa, porque ele voltou no sentido correto. Porque não adianta você estar na pista certa, não adianta você estar no caminho certo. O que importa não é o caminho, o que importa é o sentido. E sentido eu só entendo dentro da sensibilidade. Você está fazendo a faculdade que Deus queria que você fizesse? É você que define o seu futuro? É você que define o que vai ser da sua vida no futuro? É você que define? Ou é quem te criou que define? Você entende, amados, que existem alguns testes da psicologia que se chama teste de vocação? Alguém já fez? Para você entender áreas que você é bom. Aquilo ali, amados, são coisas, realmente, um perfil que vai apontar para aquilo que você foi criado para fazer. Pessoas que lidam com pessoas, ou seja, pessoas ótimas para lidar com pessoas, de aconselhamento, de ouvir pessoas. Às vezes vai ser um psicólogo, vai ser médico, que vai lidar o dia todo com pessoas. Pessoas com uma alta facilidade de comunicação, talvez vão ser ótimos professores, palestrantes, gerentes, porque tem um espírito de liderança, tem uma veia de liderança em si. Todos nós existe uma vocação. Quando Deus nos traz, Ele nos coloca na vocação. E não importa onde você mora, se é uma cidadezinha pequenininha, uma cidade grande, pessoas todo dia estão vivendo fora da vocação que Deus tinha para eles. Todo dia. Em qualquer lugar que eu vou, eu sempre vou encontrar pessoas desalinhadas e fazendo aquilo que não nasceram para fazer. Você sabe que a consequência disso? São totalmente infelizes. Eu não estou falando para você amanhã largar seu emprego, não é assim, amados. Porque na verdade, Jesus falou: vocês eram pescadores de peixe, mas agora vocês serão pescadores, continuam pescadores, mas pescadores de homens. Uma mentalidade diferente, um propósito diferente, um objetivo diferente. Se você está lá trabalhando numa empresa hoje, como uma secretária da empresa, existe um sonho maior na sua vida. Se você é um pedreiro, amados, se você estiver na sua vocação, eu tenho certeza que você faz a melhor parede que existe. Você olha para ela e você fala: que parede? Porque o cara nasceu para fazer aquilo. O importante, amado, não é o que você faz, é se você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Você pode formar em medicina e ser a pessoa mais infeliz do mundo, e pode ser um servente, o cara mais feliz do mundo. Porque não tem nada a ver com cargo, não tem nada a ver com posição, mas tem a ver se eu tive sensibilidade de enxergar a placa apontando o destino que eu tive. Você tem observado as oportunidades que têm aparecido diante de você? Como você tem utilizado dessas oportunidades? A minha vida foi uma vida de oportunidades. Quantos cargos eu passei dentro de uma empresa? Quantas faculdades que eu passei, coordenação de faculdade? Eu fui passando tudo aquilo, amados. Por mais que eu estava vivendo uma vida difícil nessa época, eu sabia aquilo que Deus tinha. Às vezes você está na vocação certa, mas está vivendo o propósito errado. Entenda: vocação, fazer o que você nasceu para fazer. Propósito, você viver de acordo com aquilo que Deus criou você para viver. Mais do que vocação, é o propósito da sua vida. Você tem vivido o propósito da sua vida? Quem define esse propósito? Novamente, Deus. A vocação você pode encontrar por meios que a psicologia traz. Você pode até achar uma linha, e geralmente, amados, se você acha uma linha numa vocação, de um teste vocacional, geralmente é aquilo ali mesmo, que são as habilidades e talentos que Deus te deu. Agora, a propósito, você só encontra em Deus.
Você está aqui dentro, não é apenas isso que Deus quer para você. Você está dentro do McDonald's, não faz você um sanduíche, nem está dentro do garagem, faz você um carro. E você está aqui dentro, não garante que você vai viver o propósito de Deus. Existe algo maior do que isso. Você está disposto, amados, a viver o propósito de Deus? Amém? Você está disposto a cumprir o propósito dos céus? O criador do carro, ele fala assim: esse carro vai ser a passeio, esse carro aqui vai carregar passageiros, esse carro aqui vai ter carroceria. Quem define isso é o criador. Então não é você que define o propósito, mas quem te criou. Quem te criou? Deus. Então em Deus você encontra o propósito. Então você tem que entender uma coisa: você não define o propósito, você escuta. Você escuta em Deus o propósito. Em Deus você encontra o propósito. E por fim, amados, se temos vocação, nós temos propósito, nós temos uma palavra chamada missão. E eu queria que você entendesse que missão, de uma forma simples para que você entenda, ela tem início e tem fim. Toda missão, a missão da nossa vida, geralmente não é uma vida inteira. Toda missão, se tem uma missão de uma guerra para aquele exército, geralmente dura alguns anos, um ano, nada mais do que isso, uma missão. Você vai invadir tal país, o Iraque, é uma missão, ou seja, ela tem início e tem prazo de validade, ela vai terminar qualquer dia, está entendendo? Uma missão tem início e tem. Sabe o que eu tenho percebido? Que a nossa vida, nós não temos apenas uma missão, nós temos muitas missões. Alguém que está no ensino médio, o período missionário, aquela missão da escola, é o período onde você está estudando o ensino médio. Então nessa época, Deus quer usar você naquele lugar, porque é missão sua, você está ali. Quando você passa para a faculdade, existe uma missão sua na faculdade, existe um tempo, um período da faculdade, tem uma missão, tem início e tem fim. Se você, amado, você já fez faculdade, depois já está estudando, trabalhando, como que você vai cumprir uma missão na escola? Você entende que a missão da escola acabou? Pode ter sido fracassada a missão que você tinha na escola, você não ouviu de Deus que era para fazer algo, então você não fez nada, então acabou o período. Agora você está na faculdade, existe uma missão para a faculdade. Você vai estar no emprego, existe uma missão naquele emprego. Sempre existem missões, a vida nossa é ciclos. Existem ciclos. Jesus viveu uma missão de 3 anos e pouco. Uma missão, João Batista viveu uma missão. Homens da Bíblia viveram uma missão. É mais do que ser um missionário na África. Porque se Deus não tem a África para você, você só vai alguém fazer turismo lá, se não for a sua missão. Toda missão, ela tem início e tem fim. E o problema é que nós não entendemos tempo. Então no tempo que eu estudo, eu faço a missão que é proveniente de onde eu estou. O ambiente onde eu estou, existe uma missão minha ali. E nós não entendemos isso. Jesus, ele entendeu claramente a missão da vida dele. Ele entendeu claramente a missão da vida dele. Por muitos períodos da minha vida, eu queria encerrar contando isso. Olha, preste atenção numa coisa. Olha para mim. Eu estava ali dentro da minha casa, infeliz, com a minha piscina, triste. E ali eu estava contando nessa hora. Estava dentro da piscina falando assim, que saudade da vida. Quem sabe por acaso, talvez, eu vendo essa casa e resolvo. Eu pensei, primeira vez em vender aquela casa. Falei com a Aline, falei, vamos vender essa casa. Colocamos uma placa lá na frente. Vende essa casa. 3 quartos, 2 banheiros, 3 banheiros. E no final diz assim, tem piscina. Isso é marketing. Passou poucos dias, bateu uma mulher na porta. Quando ela entrou, eu falei assim, vamos entrar pelo fundo. Isso é marketing, minha amada, é marketing. Falei, aqui é a piscina. Fiz a cara de vendedor. Aqui é a piscina.
Piscina maravilhosa. Estava ali na ducha, ali na churrasqueira, tem um banheiro de fundo. Mostrando, cara. Fiz o maior marketing. Agora vamos conhecer a casa. Aí levei ela para conhecer os quartos, estava a sala. Ela falou: eu quero essa casa. Se você quer comprar, eu quero vender para cima lá. Fiz a voz de vendedor, mas não é qualquer jeito que você consegue vender. Então eu vendi para ela e fechamos esse negócio. Amados, assim, foi lá aquele período, a mulher estava financiando uma parte e tal, aquele negócio de venda de casa hoje, que não é fácil. Peguei um lote, tem que fazer de tudo para quando você quer vender alguma coisa hoje, não está fácil vender. E a gente vendeu. Quando apareceu uma casa na frente dela, a gente foi olhar a casa mais barata, a gente tinha ganhado um lucro bom na casa que a gente tinha comprado. A primeira coisa que eu fiz foi quitar o financiamento que eu fiz, financiamento da Caixa, financiamento particular. E a gente comprou a casa da frente e financiei bem menos com a Caixa. A prestação era de R$400, de 2.000 para 400. Quando eu entrei na casa, a primeira coisa que eu senti, estava mais leve. Eu senti que o negócio estava mais leve. Eu entrei ali dentro, cheguei na janela do meu quarto e eu olhei pela janela. Amados, vê que vista do inferno. Sabe aquelas mamonas? Eu nunca vi tanto mato na minha vida. Eu olhei assim, aqueles matagal. E eu lembrei das mamonas lá de Campelo. A gente brincava de cair no bolso. Minha mãe escondia aquelas mamoneiras. Terrível. Eu ia beijar a menina. Minha mãe: não faz isso não, meu menino. Você é consagrado a Deus. Passava vergonha. Eu olhei para as mamonas. Você já brincaram de cair no bolso? Vou nem explicar para os mais novos, porque os mais novos falam que é mais feio. Aí, presta atenção, olha para mim. Então você olha aqui. E eu olhei, eu só vi mamona, mato. Nossa, que vista diferente da outra casa. Só que a alegria voltou. Não tinha nada daquilo. Primeiro dia que sobrou, eu mandei cimentar, tirar as mamonas. Cimento isso aqui tudo. Pus uma ducha, que ninguém é de ferro. Quente. A Sofia estava crescendo, né, minha filha mais velha, ela cresceu na época. E eu comprei aquelas, sabe aqueles baldes de R$2? Sabe aqueles baldes? Aqueles verdes? Eu pus embaixo da ducha, falei: entra aí dentro, filha. Você é a nossa piscina agora. Mergulho. E a fufa, você não sabe que um dia você já teve uma piscina de verdade. Você não vou nem saber, mano, porque não tem nada pior do que você voltar. Você já teve um carro, você volta a andar de um, até uma mulher. Já passou por isso? Difícil demais. Você já teve uma piscina, você volta a nadar no balde. Dá um sentimento só, que é o seguinte: nós não nascemos assim. Nós precisamos fazer de tudo para que a gente viva feliz e não como sobrevivente. Nós não nascemos para ficar pagando conta sobrevivente. Você não nasceu só para trabalhar, para fechar o mês, para tentar pagar suas contas, no meio de uma crise econômica sem precedente. Está difícil para todo mundo. E o problema é que esse mundo, do jeito que está, ela nos empurra a ser sobrevivente, porque é tão difícil de viver. As coisas estão caras, as contas de muito dobrando, é tão difícil de viver. E nós temos tudo para voltar a ser sobreviver. E sobreviver, isso é padrão. Em fadiga obterá o sustento da terra, Gênesis 3,17. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida estudantil? Se só sobrevive, tira 50 pontos, 49, pede um ponto para o professor. Tira 59, está falando: professor, por favor, me passe. Minha vida é tão difícil, eu trabalho de inteiro. Como tem sido a sua vida? Você sobrevive ou você tem vivido dentro de uma identidade que Deus tem para você? Olha, eu saí de lá leve, eu voltei a acordar sempre feliz. Por mais que eu estava trabalhando da mesma forma, mano, estava sobrando dinheiro agora. Então eu tirei o peso da sobrevivência, porque eu não sobrevivia mais. Eu fui trabalhar feliz. Voltei para uma casa pior, mas voltei a ser feliz. Porque Deus não tem sobrevivência para nenhum de nós. E quando nós sobrevivemos, é por isso que a gente não faz diferença dentro da sala de aula. É por isso que a gente não faz diferença na escola. É por isso que a gente não faz diferença na faculdade, porque ninguém quer ouvir o pior. Você é o pior aluno. Que moral você tem para pregar?
Você é o pior vendedor da sua empresa, o cara que chega atrasado, não honra patrão. Que moral você tem para falar de Jesus? Jesus é um alto padrão. Pessoas que sobrevivem é os piores em tudo que faz. Mas nessa noite, eu creio que os lugares dessa cidade, nas escolas, na faculdade, na empresa, os ambientes vão mudar. Existe uma vocação, amado. Se você está lá no pouquinho, a Bíblia diz: seja fiel no pouco, porque eu acrescento muito. Estava difícil para mim, estava trabalhando muito, mas Deus, sabe o que Ele fez? No meio disso, logo depois, quando a gente mudou, eu acho que eu já até contei aqui, foi no período que eu senti, amado, de fazer o concurso federal. Eu senti lá, eu vi na internet o anúncio, eu senti no coração de fazer a prova. Foi justamente nessa fase, nessa transição, de sair de sobrevivente a voltar a viver feliz, a viver como alguém alinhado com Deus, de ser o melhor professor dentro da sala de aula, porque os alunos começaram a sentir a falta daquele professor empolgante, daquele professor motivado, daquele professor que dava sempre, falava assim: olha, através da educação sua vida vai mudar, e eles tinham como exemplo. Quando eu comecei a passar por tudo isso, eles falavam assim: o que está acontecendo, Thiago, com você? Você não é o mesmo professor mais, porque a vida perde o sabor. Você lembra como você já foi e como você é hoje? Olha essa transição da sua vida, quanto que você era feliz, quanto você era empolgado com a empresa que você entrou, quanto você estava feliz quando você entrou naquele lugar que você sonhava entrar, mas depois que foi passando os anos, você foi acostumando e se tornou sobrevivente, uma vítima do processo, um produto capitalista, alguém que só vive no sistema, alguém infeliz. Deus não tem isso para nenhum de nós. É que eu posso ouvir um amém por isso? Deus não tem isso. Naquele período eu fui fazer a prova e Deus me abençoou, amados. Deus me abençoou muito com aquilo. E eu passei naquele concurso federal. Eu tomei posse. Eu me lembro do primeiro dia que eu entrei na faculdade, sabe, eu tomando posse ali como servidor federal de um concurso de 50 por vaga, eu entrando ali, tomando posse, sendo empossado pelo reitor, e ele falando assim: eu emposso você. No primeiro dia que eu fui lá entrar em exercício, eu cheguei naquele campus, eu estava feliz, agradecendo a Deus, porque eu estava pisando no lugar que eu nasci para pisar. Amados, eu estava entrando no propósito, eu estava feliz naquele propósito, porque eu estava no lugar da minha alegria, da minha felicidade. Eu já contei talvez isso aqui, mas você tem que entender que você viver o propósito de Deus é como um peixe no lago. Imagina que tem um lago aqui, o peixe nasceu para ficar dentro da água, não é? Se você tirar o peixe e colocar na areia, ele vai ser feliz, porque o habitat do peixe é o quê? A água. O lago é o propósito, o peixe é nós. Você nunca vai ser feliz longe do propósito. Não precisa tentar viver, não precisa tentar procurar outra coisa para fazer. Se você nasceu para fazer uma coisa, insista com isso. Tiago, não dá dinheiro, não importa mais. Dando dinheiro e você fazer aquilo que você não nasceu para fazer, você vai ser o mais infeliz de todos. Não é que você não escolhe uma profissão por dinheiro. Você escolhe algo para a sua vida em cima da vocação, do propósito e da missão. Hoje, eu sou o coordenador geral de um campus, o diretor de um campus federal. Estou no mais alto cargo de ensino. Eu tenho professores debaixo de mim. O semestre começou agora em fevereiro. Estava numa reunião e eu falei: vamos ficar de pé, que eu vou começar a ler a Bíblia esse semestre. Coloquei os professores todo mundo de pé, doutor, PhD, mestre. Sabe para que eles estavam olhando? O vendedor de picolé que saiu de Campo Belo, um desacreditado que morava numa rua pobre, que os meus amigos eram pobres, 95% envolvido com drogas, com crack, assassinato. Sabe? Eu sou a prova do que viver a missão de Deus. Não existe nada que nos alegre mais. Viver o propósito de Deus para nós, não existe nada que nos alegre mais. Amados, você nasceu para viver.
algo que está nos céus, e você precisa descobrir isso. Você precisa descobrir isso. Você está vivendo abaixo daquilo que Deus tinha para você. Você é uma sombra daquilo que você podia um dia ser. Não tem nada pior do que para nós vivemos apenas assim, apenas uma sombra daquilo que nós podíamos ser. Está na hora de nós voltarmos à nossa identidade, voltarmos ao nosso propósito, vivermos em cima da nossa vocação e entendermos a nossa missão. Está na hora de nós vivermos isso. Está na hora de nós sermos liberados por Deus. Amém? Entenda isso. Isso pode mudar a sua vida. Olha, você está olhando para um professor que é feliz com aquilo que faz. Não é pelo salário que eu tenho. Não é por isso. Diante de Deus, eu já ganhei até mais do que eu ganho, trabalhando muito. Muito. 4 faculdades, empresa. Eu ganhava até mais do que eu ganho hoje. Não é questão de salário. É questão de alinhamento. De eu estar no lugar onde Deus queria que eu estivesse. Você não pode errar o tempo. Você não pode errar o tempo. Se você está estudando agora, existe um propósito. Eu queria clamar a vocês, amados, porque eu estou falando aqui de vocação, porque não adianta eu chegar aqui e fazer um treinamento de algo que você não sabe nem para que você nasceu para fazer. Eu não vou inserir em você, amados, nada que vai te motivar a chegar dentro da escola e mudar a escola e transformar o lugar. Eu faço aquilo que eu faço. Hoje nós temos um GE em cada escola de Campo Belo, nas 2 faculdades de Campo Belo. Nós temos GEs esparramados em outras cidades já. Sabe? Pode passar. Vai passando para mim, deixa eles verem. Pode passar. Esse aí foi o primeiro módulo. Volta. Ali nós tínhamos 80 alunos, na primeira reunião que a gente fez. Cheguei na minha sala da faculdade, falei assim, olha para mim. Falei assim, olha, faz o seguinte, nós vamos reunir, porque eu começo o semestre orando pelos alunos, né? Eu falo assim, fica de pé no seu lugar, primeiro dia de aula. Fica de pé porque eu vou orar por vocês. Porque se Deus me abençoar, vocês não passam a minha disciplina. Eu faço cara de bravo. Eles olham para mim assim, eu falei assim, olha, é o seguinte, vocês precisam do Espírito Santo. E eu leio a Bíblia para eles. Aí na primeira semana eu falo assim, olha, agora nós vamos reunir. Uma vez por semana. E ali foi um grupo. Tinha 80 alunos. Na praça central da faculdade, na grama, porque eu não vou em lugar escondido. Eu quero que todo mundo veja. Eu não tenho vergonha de Cristo. Eu não estou nem aí o que as pessoas vão pensar de mim, mas é um professor federal fazendo uma reunião de oração. Que isso, velho? Que coisa brega, o cara está se rebaixando. Que isso, um cara com um cargo desse. Não estou nem aí para ninguém, mano. Foi Deus que me pôs lá. Eu estou no lugar onde Deus sonhou para que eu estivesse. Não é os homens que me fazem crescer. Eu tenho um cargo mais alto de ensino dentro da faculdade hoje, amados. Você acha que foi o homem que me pôs lá? Eu só estou lá para pregar para os professores agora. Eu estou subindo de nível. Pregar para os alunos, eu prego para os professores. Daqui a pouco eu estou lá na reitoria, pregando para os reitores. Você crê, mano? Existe uma vocação na minha vida. Por que eu falo empolgado? Por que eu tenho paixão naquilo que eu falo? Porque eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Só por isso. Eu não vou chegar com diploma de nada no céu. Eu pegar a dom, que é o diário oficial, chegar para Deus e falar, Deus, eu arrebentei na terra. Passei no concurso federal. Toma aqui, Deus. Me põe para dentro do céu. Faz uma careta de dó. Eu arrebentei. Toma aqui meus diplomas, mestrado, PhD. Toma aqui. Deus vai falar assim, isso aí não serve para nada. Tiago, você desperdiçou sua vida. Você desperdiçou o talento que eu te dei. Você desperdiçou o tempo e a missão que eu te dei. Mas eu não fui bem sucedido, Deus. Deus não quer que a gente seja bem sucedido. Porque sucesso do céu é diferente do sucesso da terra. Amém. Tem coisa que é sucesso na terra. No céu, Deus está falando assim, que tragédia. Que tragédia desse menino.
Fulano ia fazer medicina, passou, largou tudo, foi para a África. Na terra, que desperdício. No céu, Deus está falando assim, ele entendeu o que eu tinha para ele. Você entende, amados, que nós precisamos fazer o que está no céu? É isso. Você descobriu que o céu está falando de você. É isso. Não é o que a terra está falando, é o que o céu está falando. Pode passar. Aqui são palestras que a gente fez em todas as escolas. O ano passado foi 10 mil alunos que passaram pelas palestras que a gente vai fazer na segunda. Eu queria convidar você que está de folga, talvez na segunda, para que você fosse lá conhecer a palestra. Nós vamos fazer a palestra para todos os alunos aqui. Amém? Na segunda de manhã, eu não sei a escola, mas eu só estou indo, onde for de mim me manda, eu vou indo. E nós vamos, segunda-feira de manhã, a gente vai ministrar para todos os alunos da escola. E logo depois, a gente vai começar o móvel. Amém? Esse móvel começa depois da palestra, vai começar uma célula, um GE lá dentro. E esse GE vai funcionar em cima do livro. Esse livro. A gente vai começar a pregar toda semana, a gente vai levantar líderes ali. Amados, olha, deixa eu falar uma coisa. Por que eu estou trazendo essa mensagem aqui? Porque existem pessoas que estudam aqui. Estou vendo adolescentes aqui. Vocês estão dispostos para mudar a história da sua escola? Amém? Pessoas que estudam, líderes disponíveis aqui, que podem ir lá dar um auxílio uma vez por semana, só no intervalo de 9h20, lá 9h30 a 9h50 na escola, de você ir lá, você ter uma manhã livre, ir lá e liderar esse GE, uma vez por semana. E eu creio, amados, que essa escola será impactada. Às 7 horas da noite, eu queria convidar você também. Eu vou estar falando para todos os pais da escola. Eu vou trazer uma palestra super motivacional, contando a minha história, tudinho do concurso, de tudo, vendedor de picolé a um servidor federal. Vou contar todinho em cima de uma narrativa bem legal, de uma palestra que a gente criou. Vai ser muito legal, que a gente já tem aplicado em todo o Brasil essa palestra. Muito empolgante, eu creio, amigos. Que eu não vou precisar nem passar a rede, eles vão pular dentro da rede. Amém? Tem alguém crendo aqui? Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sou feliz. Eu sou feliz naquilo que eu faço, porque eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Então eu preciso da ajuda de vocês, amigos. Não tem segredo nenhum. Não dá nem para me fazer um treinamento aqui, porque não tem segredo. Está pronto. Como você lidera a célula, você vai liderar uma reunião de 20 minutos. Vai estar lendo um tema com pregações prontas. Nós precisamos levantar líderes. Mas se você estuda uma faculdade, começa um grupo lá. O nosso grupo é um pouco diferente da ABU, porque a ABU é uma aliança bíblica universitária, mas ela é mais voltada para os cristãos. E nós trabalhamos, a maioria daqueles do nosso público, 90% são católicos. Porque o nosso foco, o nosso propósito é que nós venhamos trazer essas pessoas para a Bíblia. Então, pode passando. Esse aí é um módulo lá de Campo Belo, uma escola. A gente faz um período de louvor. A gente faz um período de louvor de 5 minutos, às vezes 3 minutos, 4, dá uma música, né? E ali eu estava com o violão ministrando. Ali foi um dos primeiros módulos que a gente fez. Eu estava ministrando ali, a sala estava lotada. A gente estava fazendo dentro de uma sala, que é o ambiente que o diretor nos libera. Ali é uma sala. Em alguns lugares é no próprio pátio. Pode passar. Aqui, olha que interessante, 90% da escola foi para o GE. Obrigado, amados, pelos dois, glória a Deus aqui. Obrigado, porque você se empolga com o Evangelho. Muito obrigado, viu? É empolgante a sua empolgação quando você vê tantas pessoas ouvindo a palavra. Olha lá, 90% da escola não come na sala, levam para a quadra. Porque Deus está fazendo. Só você que não está vendo, Deus está fazendo. Quando você entende o chamado de Deus, Deus prospera as suas mãos, Ele abençoa aquilo que você faz. Porque não é você, o propósito é do céu. Você é apenas um instrumento de Deus. Apenas um instrumento. Deus quer impactar. Sabe o que eu faço quando eu entro nessas escolas aí? Eu entro e falo assim, me dá a escola inteira. Eu quero pegar a escola inteira. Eu falo assim, quando eu reúno os meninos, meus discípulos, eu junto eles e falo assim, vamos orar. Para vir um avivamento aqui. Eu não quero avivamento na igreja minha, amados. Eu quero avivamento na escola, dentro da faculdade. Eu quero um dia você falar assim, Tiago Fonseca ganhou a escola inteira para Jesus, amado. É isso. Você acha que é mais, amado, do que encher uma igreja, é mais do que ter uma célula que multiplique muito. É um propósito eterno. Nós somos transformadores de ambiente. Aonde eu piso a planta do meu pé, eu levo transformação. Porque está entrando ali, não, professor.
mas é um missionário escondido. Eu entro ali dentro, eu sou missionário. O meu campo missionário é a faculdade. Qual é o seu campo missionário? Qual é? Você é um cristão ou você é um impostor? Existe uma causa que você morra por ela? Se não existe, provavelmente não existe um motivo para que você viva. Martin Luther King colocou essa frase. Pode passar. Ali nós fazemos um móvel, um teatro. Alguns dias a gente leva teatro para a escola. A gente faz teatro, faz uma pregação. É uma multidão, amados. Assim, foi uma multidão, um negócio impressionante aquilo que Deus tem feito. Pode passar. Pode passar. Isso aí foi uma escola inteira também, muito legal. Pode passar. Isso aí é um GE que eu tenho, que é numa escola de Campo Belo, que vai cerca de 80 meninos. Nem está todo mundo nessa foto aí. Eu levo placa, a gente faz plaquinha. Tipo, não está dando para ver ali, mas sabe, também tem umas plaquinhas na mão dos alunos lá, escrito MOVE. A gente não colocou o nome evangélico, a gente colocou MOVE, Movimento Estudantil. Parece nome de sindicato de aluno, já viu? Então a gente colocou um nome que não parece cristão, porque a gente entra em qualquer lugar. Pode passar. Isso aí é um MOVE, o Papas já teve aqui comigo, eu acho, né? O Papas é um discípulo meu, ele lidera uma faculdade. Ali tem outros discípulos no meio, ali tem mais 2 discípulos meu, que é o Tiago Alani, o Aquiles, tem a Samira, que é discípula da minha esposa, os nossos discípulos envolvidos dentro do movimento. Pode passar. Isso é uma escola inteira que ficou de joelho. Amados, assim, um negócio impressionante. Sabe, Deus tem feito, tem operado de forma maravilhosa. Pode passar. Isso aí é em Governador Valadares. E é interessante, por onde a gente está indo agora? Está abrindo grupos. Então, aquilo que eu estou fazendo, a gente está fazendo na Bahia, a gente está fazendo em Minas, em vários pontos de Minas. A gente está só esparramando, mas a gente vai começar em São Sebastião. É por causa de Jesus. Não tem nada a ver comigo. Eu não quero nem que meu nome apareça. Não precisa nem falar nada do meu nome, amados. Eu quero que Cristo apareça. Eu quero que pessoas venham. Eu acredito em cultos de jovens aqui. A gente vai fazer um culto de jovem aqui, vai estar lotado de adolescentes. É isso. Você está esperando que os adolescentes venham para cá, amados? Aonde eles estão? Me diga onde os jovens estão dessa cidade aqui. Nas escolas, velho. Você quer que a juventude cresça? Você está esperando? Não, mas eu preciso que os meus líderes façam alguma coisa, amados. Quando nós entendemos a nossa missão, nós fazemos. Nós esperamos ninguém fazer. Está na hora de você entender o propósito de Deus. Porque quando eu tinha 15 anos, eu tinha um grupo desse na minha escola. Você acredita? Com 15 anos. Com 15 anos eu levei todos os meus amigos da minha sala para a igreja. Pelo menos visitaram a igreja. Eu tenho filhos espirituais naquela época de 15 anos atrás. De 15 anos não, desculpa, mas eu tinha 15 anos. Mas assim, já tem um pouquinho mais do que isso aí. Eu estou quase já 2 décadas pregando, mas olha, aí as pessoas me perguntam: você faria tudo de novo, Thiago? Só 1000 vezes de novo. Eu faria tudo de novo. Você que é novinho, está me vendo aqui, você acha que você tem que curtir a vida um pouquinho, amado? Eu faria tudo de novo. Eu tenho o que tenho, eu tenho uma família maravilhosa. Você está ali vendo a minha esposa, as 2 filhas. As minhas 2 filhas é a cara da mãe, mas tanto Deus é bom. Sabe assim, Deus é bondoso demais. Sabe, olha, entenda que vale a pena você mergulhar no propósito. Vale a pena você voltar intensamente a viver aquilo que Deus tem para você. Vale a pena você servir a Deus no esforço do seu dia, no tempo que te sobra. Deus vai te recompensar. Toda vez que você lidera a sua célula, lidera o seu GE, lidera a juventude, lidera qualquer pessoa, discipula, cuida, prega, você está servindo a Deus e Deus, a recompensa vem. A recompensa de Deus não tarda, amados. A recompensa vem sobre você. De repente você está servindo a Deus e você vê uma porta de um concurso se abrir para você. Você vê uma porta de uma gerência se abrir para você, de um novo emprego, de um novo cargo. Você vê as portas se escancararem. Era tudo impossível para mim estudar, fazer mestrado, fazer doutorado. Amado, isso era impossível para mim. Isso era vendedor de picolé, fique pai pó, mãe pó, cachorro pó, tu pó. Pensa, menino, não tinha condição de fazer o que eu fiz. De hoje ser o coordenador geral de um campus, seria impossível. Se você for no mais otimista da rua, ninguém ia acreditar que aquele menininho teria aquilo que nós temos hoje. Porque foi Deus que acreditou em mim.
Foi Deus que acreditou em mim. Sabe o que foi? A única coisa, sabe o que eu fiz na minha vida? Dobrar o joelho e falar assim: Senhor, eu quero viver o que os céus têm para mim. Só a minha oração, amados, foi só essa. Tiago, me conta mais, me conta não. A única oração foi essa: o que os céus têm para mim. É o que eu quero. Por isso eu morro, por isso eu sacrifico, por isso eu gasto meu tempo, por isso eu desgasto meu tempo, por isso esse investimento nessas vidas, pelos meus alunos, pelos meus discípulos, pela minha geração, para a história de Deus na minha vida, eu gasto a minha vida. Só por causa disso. O restante, a Bíblia diz: buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos. Você crê que Deus vai acrescentar no seu vida? Existe isso, um princípio da sua vida. Eu abençoo você para que você viva o propósito. Eu abençoo para que você descubra a sua vocação. E eu te abençoo para que você saia da sobrevivência. Em nome de Jesus.